Bem, então, nesse resumo final, em cima da hora, mas assim, vai ser curto, e eu acho que eu vou dar aqui pelo menos 10 das 20 questões, eu acho que eu vou tratar de pelo menos 10. Depois vocês me dizem se eu acertei ou não. Vamos lá. Onde foi que se formou a civilização grega? No sudeste da Europa ou na Península Balcânica? É a mesma coisa, tá? Essa Península Balcânica fica no sudeste da Europa. Aí coloquei esse mapa aqui. Isso aqui tudo são os Balcãs, tá? Então, no sul dos Balcãs fica a Grécia, se formou a Grécia. E olha só, nessa partezinha aqui, que é a Península do Peloponeso, se formou Esparta. E nessa aqui, que é a Península Ática, se formou Atenas. Essas duas são importantes. Na verdade, são as duas principais cidades gregas da antiguidade, né? E como foi essa formação? Bem, o território onde se formou a Grécia, primeiro foi invadido pelos jônios, depois vieram aqueus e eólios e depois os dórios. Só para a gente posicionar, jônios, aqueus e eólios no período pré-homérico, os dórios no período homérico, tá? Os dórios se fixaram inicialmente no Peloponeso, onde na península do Peloponeso, aqui, ó, onde ficava Esparta. Dórios, Peloponeso, Esparta, beleza? Tá. Eles consideravam gregos os indivíduos que falassem grego. Não interessa onde houvesse nascido, eram gregos, tá? Já os povos de outras culturas eram chamados de bárbaros, que em grego significa não grego. Houve duas obras importantíssimas do período chamado de Homérico, né? Duas obras importantíssimas, poemas épicos, que são considerados como fonte de estudo daquela época, fonte histórico-literárias. Histórico porque revela como era a vida social na Grécia Antiga. Bom, esses poemas são Ilíada e Odisseia. Eram poemas inicialmente cantados, passados oralmente de geração para geração, mas depois foram registrados, anotados por Homero, tá? Bem, período da história grega. Eu acho importante de verdade isso aqui, olha, o homérico, tá? E o clássico, tá? Mas vamos lá, falar rapidinho. Pré-homérico, antes do Homero, né? Foi quando se formaram as sociedades cretense e micênica. E foi quando houve a primeira invasão lá pelos aqueus, eólios e jônios. Na ordem, jônios, aqueus e eólios, tá? Depois veio o período homérico. Importantíssimo, isso vai ser perguntado de vocês. O que marcou esse período homérico? A invasão dos dórios, a guerra de Troia e os poemas épicos que Homero escreveu, beleza? Arcaico é quando se desenvolve as cidades-estados, principalmente Esparta, no Peloponeso, e Atenas, na Península de Ática. O período clássico, esse é importantíssimo também. Então, esse aqui, olha, homérico, e esse clássico são os mais importantes. No clássico, é o apogeu, foi quando mais brilharam as cidades gregas, quando mais brilhou a civilização grega. Foi quando surgiu a democracia ateniense, mas também foi quando teve as guerras entre os gregos e os persas, guerras médicas, e a guerra do Peloponeso. Já no período helenístico, o império, a civilização grega estava fraca e aí foi dominada pelo Império Macedônico. Mas, por outro lado, espalhou-se pelo mundo todo a cultura da Grécia, que foi o chamado helenismo. Bom, os dois poemas épicos mencionados, Ilíada e Odisseia, Ilíada conta o último ano da Guerra de Troia, é a famosa história do cavalo de Troia. E Odisseia conta a volta de Ulisses para casa. Ulisses, ele combateu pelos espartanos na Guerra de Troia. Quando terminou, durou 10 anos a Guerra de Troia, Ulisses voltou para casa e essa viagem de volta durou também 10 anos. Foram os dois poemas épicos, né? Então, Ilíada, último ano da Guerra de Troia, Odisseia, a volta de Ulisses para casa. Quando se fala em antiguidade clássica, está se referindo a Grécia e Roma, tá? Então, antiguidade clássica, Grécia e Roma. Mas a nossa civilização, apesar da enorme importância de Grécia e Roma, não veio apenas delas. Nós também temos influência dos egípcios, dos fenícios, dos maias, dos astecas, tá? Então,
Clássicos, Grécia e Roma, mas nós temos também influência de outras civilizações. Botei essa pintura aqui porque vem sempre na pós de vocês, né, uma pintura para você identificar alguma coisa. Olha lá, essa pintura fala em Helena e Paris, então se refere ao poema Ilíada, que retrata a Guerra de Troia. Lembram? A Helena, mulher do rei de Esparta, do Menelau, ela foi raptada por Paris, que era um príncipe de Troia, e foi isso que deu início à Guerra de Troia, segundo a lenda lá dos gregos, tá? Então, isso aqui se refere à Ilíada, que trata da Guerra de Troia. Entre os gregos se desenvolveram as cidades-estados. Por quê? Talvez a principal causa tenha sido o relevo montanhoso. As montanhas isolavam uma cidade da outra. Então, como elas ficavam isoladas, cada uma delas se desenvolveu com autonomia e soberania. Cada uma era independente das demais, por isso chamadas de cidades-estados, né? Essas cidades, ou cidades-estados, eram chamadas de polis, né? Era um grupo social, tinha um ancestral comum, era uma família, desenvolvia, formava uma cidade. No singular, polis. Não esqueçam, Petrópolis, cidade do Pedro. Nilópolis, cidade do Nilo. Polis quer dizer cidade, tá? Bem, as duas principais, Esparta e Atenas. Esparta, principais características. Surgiu na península do Peloponeso, que foi a região conquistada pelos dórios. Esparta tinha uma organização muito militarizada, uma formação militar muito rígida. Por quê? Porque os espartanos eram pouco numerosos e eles tinham que estar preparados para combater a revolta da população que eles tinham aprisionado, os ilotas, né? Os dórios, eles dominaram a população local, transformaram em servos, servidão, e os chamavam de ilotas, aprisionados. Só que esses aprisionados, vez ou outra, se rebelavam, e por isso os espartanos tinham que estar muito bem treinados. Daí a formação militar muito rígida que eles tinham. Esses ilotas não possuíam direito de nada, direito a nada. E ainda tinham, eles plantavam como servos do Estado. Então, do que eles plantavam, 50% eles entregavam para os dórios. E por isso os dórios não precisavam trabalhar. Por quê? Porque os ilotas trabalhavam para entregar metade para eles, tá? Bom, havia três camadas sociais em Esparta. A primeira, espartanos ou esparciatas. Lembra, esse nome aqui, olha, esparciatas, não é muito comum, mas a pós de vocês gosta de usar nomes que não são muito comuns. Os espartanos ou esparciatas eram os descendentes dos dórios, eram os que tinham direitos políticos, eram os que formavam a força militar. Aí tinha os periecos, eram homens livres, descendentes dos aqueus, mas eles não tinham direitos políticos. E os ilotas, que era a população conquistada, logicamente também não tinha direitos políticos, né? Então, espartanos ou esparciatas, periecos e ilotas. O governo de Esparta era oligárquico, ou seja, era um pequeno grupo de famílias que dominava esse governo. E aí falamos de Atenas. Atenas ficava na península, fica, né, na Península Ática. Só para a gente lembrar, está aqui Atenas no mapa, Península Ática, Esparta no Peloponeso, Atenas, Península Ática, tá? Então, Atenas fica, né, até hoje, na verdade, na Península Ática e é cercada por montanhas. Isso formava uma proteção natural que defendia Atenas da invasão pelos povos inimigos. Até o século VI a.C., Atenas era controlada por uma aristocracia, pelos nobres, que eram os eupátridas. Os eupátridas ficavam com as melhores terras, eram grandes proprietários de terras e ficavam com as melhores terras. Mas aí vieram dois legisladores importantes para mudar esse quadro. O primeiro foi o Dracon. Drácon fez um código de leis bastante severo, que tinha até pena de morte, mas, na verdade, ele não conseguiu mudar o poder dos eupátridas. O que marca Drácon, que pode ser perguntado de vocês, é isso aí, código bastante severo, até com pena de morte. Já o outro foi o Solon. Esse vai ser perguntado com certeza. O Solon, ele criou leis que fizeram grandes mudanças. Ele previu o seguinte, que todos, eupátridas ou não eupátridas, eram iguais perante a lei,
coisa que até hoje é observada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele proibiu a escravidão por dívida, porque até então, quem tivesse devendo e não pagasse era transformado em escravo. Ele disse, não, não tem escravidão por dívida. E ele disse que a cidadania, ou seja, os direitos políticos, dependiam dos rendimentos da pessoa, de quanto ela ganhava, e não se ela tinha nascido eupátrida ou não. Então, olha lá, as três grandes mudanças do solo foram essas, tá? Igualdade de todos perante a lei, proibição da escravidão por dívida e associou a cidadania aos rendimentos, ao dinheiro. E com isso ele fez o seguinte: os comerciantes que estavam começando a ganhar muito dinheiro passaram também a ter direito político, porque antes só os eupátridas tinham, aí os comerciantes também passaram a ter direito político, tá? E aí, quando começa essa democracia de Atenas, existiam quatro grupos sociais, né? Os eupátridas, que eram os nobres, grandes proprietários de terras com direitos políticos. O povo, chamado de demos, eram os comerciantes e artesãos que podiam ter direitos políticos, dependendo de quanto eles tinham de grana. Os metecos eram os estrangeiros livres, mas não tinham direitos políticos. E os escravos, prisioneiros de guerra, sem direitos políticos, tá? Olha aqui, povo, demos, né? Então, democracia, poder do povo, tá? Só que, na verdade, esse poder, esses direitos políticos, só quem podia exercer eram os homens nascidos em Atenas. As mulheres, os escravos e os estrangeiros estavam excluídos de direitos políticos. E aí vem outra questão importantíssima. As duas instituições de Atenas, Assembleia do Povo e Senado. A Assembleia do Povo, também chamada de Euclésia, era a reunião dos cidadãos em praça pública. Essa praça era chamada de Ágora. Eles se reuniam, esse era o órgão, a instituição principal da democracia de Atenas. O que dava mesmo forma para a democracia de Atenas era essa Assembleia do Povo. Os cidadãos se reuniam na praça pública para tomar decisões políticas. Essa praça era chamada de Ágora, tá? Além das decisões políticas, eles também julgavam os infratores da lei e aplicavam pena. A pena mais severa, a punição mais severa era o ostracismo, exílio, ou seja, expulsava de Atenas por um período de 10 anos, tá? A democracia ateniense era direta, ou seja, o próprio povo, o próprio cidadão já votava na lei que ele queria. A nossa democracia aqui no Brasil, ela não é direta, ela é indireta. Nós não votamos na lei. A gente vota em um representante e o representante, o deputado, o vereador, o senador, ele é que vai votar a lei. Ou seja, a nossa democracia é indireta, é representativa. A gente elege um representante e ele é que vota pela gente, tá? Eu coloquei essa figura para você identificar, porque pode ser cobrado de vocês. Olha, aqui na parte mais alta era construída a Acrópole. Geralmente era ligada à defesa, porque da parte mais alta se via toda a região, se percebia se algum inimigo estivesse chegando. Então, a Acrópole, essa parte alta, e a praça é a Ágora, era onde o povo se reunia para discutir política. Tá? Bom, outro assunto que eu tenho certeza que vai ser cobrado de vocês: guerras médicas. Guerras médicas foi entre os gregos e os persas. Os gregos chamavam os persas de Medas, por isso guerras médicas, né? Os gregos, como as cidades isoladas seriam facilmente dominadas pelos persas, o que eles fizeram? Eles criaram essa Liga de Delos. A Liga de Delos, as cidades que participavam, elas forneciam tesouros. Para quê? Para poder equipar o exército, se armar e derrotar os persas. Só que depois que as cidades gregas, com a Liga de Delos, depois que eles derrotaram os persas, olha o que aconteceu. Atenas manteve a Liga de Delos e pegou o tesouro para ela. E as outras cidades, claro, não gostaram. E aí, Esparta criou a Liga do Peloponeso. Foram cidades que se ergueram contra Atenas. Então, olha lá, a Liga do Peloponeso foi a Liga, desculpa, a Guerra do Peloponeso foi assim: a Liga do Peloponeso, chefiada por Esparta, contra a Liga de Delos, chefiada por Atenas. No final, depois de 27 anos, Esparta ganhou, a Liga do Peloponeso ganhou.
Atenas foi derrotada. Mas tanto tempo de guerra enfraqueceu as cidades envolvidas. Aí essas cidades fracas foram facilmente dominadas pelos macedônios, beleza? Os macedônios, chefiados por Alexandre o Grande, dominaram o mundo todo da época, dominaram a Grécia, a Pérsia, o Egito, a costa asiática, enfim, dominaram praticamente o mundo todo. O Alexandre ele ia conquistando e ia fundando cidades, né? E o que ele fez? Ele fundiu as culturas principais dos povos que ele havia dominado, a cultura da Grécia e da Pérsia, grega e persa. Essa cultura grega e persa ele difundiu pelo mundo todo, por todo o império dele. Isso é a chamada cultura helenística. Então, o que é a cultura helenística? É essa cultura grega e persa que ele uniu e espalhou por todo o império dele, tá? Bem, os gregos consideravam que as mulheres não conseguiam ter pensamento racional e por isso não podiam participar da política. Eles só permitiam para as mulheres os papéis de esposa e mãe. O casamento era um contrato entre famílias, não era uma festa religiosa, e por isso não havia sacerdotes participando. Você não precisava, já que não era religiosa, era um contrato entre as famílias, tá? Outro aspecto importante é que os deuses habitavam o Monte Olimpo. O mais poderoso dos deuses era Zeus, beleza? Bem, quando morria um grego, eles colocavam sobre a boca ou sobre os olhos moedas. Por quê? Para pagar o barqueiro. Assim, o espírito ia passar lá para o mundo dos mortos, mas para isso tinha que atravessar um rio. Quem atravessava o rio era um barqueiro chamado Caronte e tinha que pagar para ele moedas. Por isso as moedas sobre os olhos ou sobre a boca. Eu coloquei essa figura porque, como eu disse, aparece muito na prova de vocês, pode aparecer uma figura dessa perguntando, quem é esse sujeito aqui? Esse é Caronte. Esse é o barco de Caronte atravessando o rio Estige, que é onde fazia a travessia dos mortos, ok? Importantíssima também na Grécia importantíssimas foram as artes. E os gregos desenvolveram a dramaturgia, as peças de teatro, as tragédias e as comédias trágicas e cômicas. Nas tragédias eram histórias de deuses e heróis, ou seja, as tragédias tratavam sobre mitologia grega, deuses e heróis. E as comédias faziam críticas aos políticos e à sociedade grega. A tragédia era mais ou menos como hoje. Criticava os políticos, criticava a sociedade. Todo mundo podia assistir essas peças de teatro, menos os escravos. Tá? Escravos eram proibidos de assistir. E as mulheres não podiam trabalhar nas peças, por um detalhe simples. Nessas peças havia muita piada de natureza sexual. E eles entendiam que se uma mulher participasse, ela ia ficar mal falada na sociedade. Por isso, os papéis femininos eram feitos por homens, tá? Mulheres não trabalhavam nas peças. Aqui é a mesma coisa. Eu coloquei, pode aparecer uma figura dessa para vocês dizendo: o que é isso aqui? Isso aqui é um teatro lá da Grécia Antiga, que eles construíam dessa forma. Era um semicírculo aqui, né? Com um palco aqui na frente para todo mundo poder enxergar bem e ouvir bem, tá? Então, isso é um teatro lá da Grécia Antiga e já quase terminando. Os gregos valorizavam muito o esporte, porque eles valorizavam um corpo saudável, um corpo atlético. E por isso, cada cidade-estado tinha as suas competições de atletismo. Mas quando chegou em 776 a.C., houve uma primeira competição de atletismo envolvendo todos os gregos, todas as cidades-estado. Essa competição ocorreu na cidade de Olímpia, e assim nasceram os chamados Jogos Olímpicos. Esses Jogos Olímpicos, eles eram realizados a cada 4 anos e em homenagem a Zeus, que era o deus mais poderoso lá dos gregos, tá? Um detalhe interessante é que, ao contrário de hoje, as mulheres não podiam nem participar e nem sequer assistir essas competições dos Jogos Olímpicos. Talvez porque os homens competiam nus, e aí eles tentavam alcançar prestígio ganhando alguma das modalidades, tá? Mas
Repito, olha, cuidado, porque isso vai ser cobrado de vocês, tá? Diferença dos Jogos Olímpicos da época. A principal, eu acho que é essa aí. As mulheres não podiam participar e nem sequer assistir às competições, beleza? Coloquei aqui uma figura para identificar. Aqui é a Ágora de Atenas, tá? A praça onde eles se reuniam para discutir política. Ágora, tá? Praça pública. E também era o mercado, né? Por que que na Grécia quem ia ao mercado eram os homens? Porque o mercado funcionava na Ágora, onde se discutia política. Só quem podia discutir política eram os homens. Então, só os homens iam lá na Ágora e iam no mercado, tá? Isso aqui, olha, última coisa, essa figura aqui é um caco de cerâmica onde eles votavam o ostracismo. Então, quando uma pessoa era acusada para ser expulsa da cidade, ostracismo, eles pegavam um pedaço de cerâmica e escreviam se queriam que fosse punida ou não. Se a maioria dissesse é para punir, a pessoa era punida com ostracismo, está aqui o nome, né? 10 anos fora de Atenas. Esse é o resumo, deu 21 minutos, mas acho que dá. Vocês vão encontrar várias questões da prova nesses 20 minutos aqui. Boa sorte a todos.